Gente, muito se especulava durante a campanha eleitoral que tipo de Lula a gente teria em 2023. 40 dias de governo e, ao que parece, é um velho conhecido nosso. O Lula do nós contra eles. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu disse e do que eu vou dizer daqui pra frente, mas nem sempre eu vou dizer coisas que vão agradar vocês. Mas vamos embora para esse papo? Não me abandone. Depois vocês dizem o que vocês acham, tá? Para você que ouve o presidente, concorda com as críticas que ele faz ao Banco Central, à política de juros e tudo que envolve várias questões econômicas, pode soar como uma música bonita esse enfrentamento que o Lula tem feito com o famigerado mercado. O grande problema é que esse discurso não desagrada só aqueles que o Lula aponta como inimigos do povo, do trabalho, do crescimento econômico. E esse discurso do nós contra eles, a elite, os ricos, ganha uma nova camada a cada semana. O Lula insiste em trazer para 2023 um assunto que jamais vai ter consenso: o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quero fazer um parênteses aqui. Eu fui contra o impeachment. Inclusive porque eu entendia que... não, né? Muita gente entendia. Que havia interesses políticos envolvidos. Gente, o impeachment é um instrumento político. Mas eu também entendia como é que aquilo podia piorar essa divisão que já estava acontecendo no país lá atrás. Mas eu também entendo quem tenha sido a favor, e eu acho de verdade que a gente não ganha nada discutindo isso nesse momento em que o país não está só dividido, mas a democracia ainda está muito fragilizada. Fecha parênteses aqui. Voltando ao que eu estava falando, Lula parece ter resolvido apostar nessa estratégia do nós contra eles. E a gente viu o que aconteceu lá atrás. Agora, numa visita à Argentina, o presidente disse com todas as letras que a Dilma sofreu um golpe de Estado. Ele nunca tinha dito dessa forma. Golpe de Estado. Sabe qual é um dos problemas de classificar o impeachment da Dilma, que passou por todos os ritos constitucionais, como um golpe de Estado? Quando a gente tem uma verdadeira tentativa de golpe, como essa que aconteceu no dia 8 de janeiro, e ao que tudo indica, tem várias ramificações aí que passam por Jair Bolsonaro, pelo senador Marcos Duval, pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, a gente diminui a gravidade desses últimos acontecimentos, disso que a gente ainda está vivendo. Esta semana, o Lula disse que a tentativa de golpe foi uma revolta dos ricos que perderam a eleição. Gente, sério? Foi a eleição mais apertada desde que a gente se livrou da ditadura. O Lula não teria vencido se dependesse apenas dos votos de petistas, lulistas e também de outros eleitores de esquerda. Lula precisou fazer alianças, se uniu a pessoas que votaram a favor do impeachment, precisou do apoio de economistas liberais que assinaram positivamente para esse mercado, disse que ia governar para todos e agora ele minimiza uma tentativa de golpe de Estado à insatisfação de gente rica. Foram 2 milhões de votos de diferença, 2 milhões de votos, isso não é nada. Mas vamos lá, tudo bem se a popularidade do presidente fosse aquela que ele tinha quando ele deixou o governo em 2012, quando, graças a ele, a Dilma Rousseff foi eleita presidente. Lula tinha 83% de aprovação. 83% de aprovação, acho que nenhum de nós tem, nem dentro das nossas próprias famílias. Tem gente na minha família que não gosta de mim e é recíproco. Vamos lá, na semana passada, quando o governo completou um mês, os institutos de pesquisa mostraram que a aprovação do governo Lula, gira ali em torno de 52%. Atlas, Poder Data, tem números muito parecidos. É o mesmo patamar do que Lula conquistou de votos para se eleger agora. Mas, do outro lado, são 39% de brasileiros que desaprovam a atual gestão, além dos 9% que não souberam avaliar, até porque tem gente que está até aqui de política, né? Veja, é muita gente do outro lado porque o Lula se deu ao luxo de tratar eles como inimigos. Principalmente porque contraria uma proposta importante da campanha,
de pacificar o país e de governar para todos. O Lula tem acenado para setores super importantes da sociedade que foram marginalizados durante o governo Bolsonaro. A gente viu que esta semana um grupo de indígenas foi recebido no Ministério da Justiça. Isso nunca aconteceu no governo anterior. É um marco. E esta semana o presidente recebeu um grupo de artistas e de influenciadores. Vamos lembrar como o bolsonarismo trata a cultura e também as minorias, que tem muitos representantes entre esses influenciadores digitais. A gente sabe como isso acontece. Que bom que o novo governo vai dar à cultura o tratamento que ela merece, recuperando incentivos, colocando para valer os projetos aí que foram abandonados. Assim como parece que vai ter uma relação baseada em respeito com as minorias. E isso ficou muito claro naquele grupo que subiu a rampa no dia da posse. Foi bonito, todo mundo viu, todo mundo aplaudiu. É um aceno importante, mas não sejamos ingênuos. Não é um aceno desinteressado, pelo menos não totalmente desinteressado. A equipe de comunicação do Lula parece que entendeu que formar a sua própria militância digital é urgente e nada melhor do que começar com gente que tem milhares de seguidores. Eu espero que essas pessoas que estiveram nessa audiência com Lula e Janja tenham uma postura ao mesmo tempo de diálogo, que é essencial, e crítica ao governo. Afinal, são formadores de opinião. Mas não sei se é o que teremos. Para vocês terem uma ideia, uma das pautas do encontro foi o seguinte: sua participação não acaba nas eleições. Vamos povoar as redes. Só isso, gente, já deveria acender um alerta. Mas alguns influenciadores disseram que no encontro que gostariam de receber orientação, de saber qual é a pauta do dia. Sabe quem fazia isso? Pois é, o gabinete do ódio bolsonarista e os influenciadores da extrema-direita, que estavam super alinhados. Segundo a informação de quem participou do encontro, a primeira-dama disse que não vai pedir para ninguém postar isso ou aquilo e que as coisas devem correr livremente. Mas não precisa ter 2 neurônios para saber que muitas dessas pessoas, desses influenciadores, vão ser pautados por parlamentares, por pessoas do governo que têm presença forte nas redes sociais. Vamos lá, gente. Parece óbvio que o Lula, com esse discurso do nós contra eles, está optando por formar o seu próprio cercadinho e todos os dias lá ele marca o território com declarações que repercutem nas redes, alimentam a militância, mas mantém um país completamente partido. E claro, tem uma coisa pior. Essa postura do Lula dificulta a vida dos integrantes do seu governo. Enquanto o Lula discursa para a militância e promove uma guerra com o Banco Central, Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin ficam ali agindo nos bastidores para acalmar os ânimos de todo mundo. O Alexandre Padilha, por exemplo, correu para dizer que o governo não vai discutir a autonomia do Banco Central. A gente está falando dos mesmos Tebet e Alckmin que o Lula humilha ao insistir em trazer o assunto impeachment para o debate, que ele agora chama de golpe de Estado. Gente, o Lula passou a campanha sem dizer o que ele faria na economia. Como candidato, ele prometeu mundos e fundos sobre educação, sobre saúde, desigualdade, meio ambiente, fome. Ele tinha um discurso redondo sobre a maioria dessas pautas que foram devastadas pelo governo anterior. Mas o que a gente viu até agora? Ah, Marilis, deixa o homem governar. Engraçado, eu ouvi exatamente isso em 2019. Então é o seguinte, a maior parte do eleitorado não está interessada nessa briga do Lula com Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central. As pessoas querem saber o que será feito para acabar com a fome, para aumentar o salário mínimo, para ter casa para morar. É sobre isso que as pessoas estão interessadas. O Lula parece esquecer que sim, ele recebeu um cheque em branco de todos que tinham como prioridade tirar o Bolsonaro do poder. E ele vai ser cobrado. Ele se esquece que tem uma dívida com eleitores que votaram nele apenas para livrar o país do Jair Bolsonaro. Lula ganhou a eleição, mas com uma margem de votos que eu considero constrangedora, levando em conta quem era o seu adversário.
Eu acho sempre bom lembrar que teve analista lá atrás dizendo que o Bolsonaro não chegaria no segundo turno. E olha o que aconteceu. O presidente Lula e os seus seguidores mais fiéis precisam entender que uma grande parte do eleitorado não se comove com reunião feita com um artista e com a proteção aos Yanomamis, por mais importante que isso seja, e é. E quando eu falo grande parte do eleitorado, a gente não está falando de gente rica, como o Lula quer fazer acreditar nessas suas falas. Tem gente pobre, de classe média remediada. Sim, tem muita gente de direita, muitos conservadores, mas o Lula disse que governaria para eles também. O discurso de agora aponta em outra direção. Gente, o bolsonarismo está vivo, como a gente pôde ver no dia 8 de janeiro. Eles podem até estar um pouco mais quietos agora. Jair Bolsonaro há de ficar inelegível e ser preso, mas o bolsonarismo está longe de ser apenas Jair Bolsonaro. E 2026? 2026, gente. 2026 é amanhã. Eu fico por aqui. Deixem seus comentários. Não vale xingar a coleguinha. Bora ter maturidade e cidadania para olhar o que acontece para o país. Sério, se eu tô falando tudo isso, é porque eu não quero ter um repeteco do que aconteceu em 2018. Bolsonaro, gente, conseguiu matar até as emas do Planalto. Um beijo.